Olá, está no ar o programa Talk de Mãe, transmitido aqui ao vivo dos estúdios de vidro do Paul Streaming no Shopping Total. Todas as segundas-feiras, o nosso encontro é para falar sobre maternidade, paternidade, a escola das crianças, saúde, mercado de trabalho para as mães e todas as outras pautas que envolvem esse universo tão complexo e tão desafiador que é o da parentalidade. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas relacionadas a esse volta às aulas. Muitas escolas já começaram as aulas esta semana, outras ainda depois do carnaval, e nós trazemos aqui algumas pautas para conversar com especialistas e para orientar também os pais que estão aí, muitas vezes nas férias, buscando informações que possam ajudá-los com o dia a dia das crianças, porque não é fácil, a gente sabe que as demandas são muitas e às vezes as dúvidas com relação à questão da escola, do dia a dia na sala de aula, do que vai ter esse ano na escola, e tem novidade. Essa é a nossa pauta de hoje. Nós vamos conversar sobre a BNCC Computação, que tornou-se obrigatória em todas as escolas brasileiras em 2026. Escolas públicas, escolas privadas. E hoje a gente vai saber aqui o que é isso com uma especialista. Então, anuncio para vocês a nossa convidada de hoje, que é a Kátia Viritz, pedagoga, pesquisadora de educação digital. E quando a gente fala em educação digital, cada vez mais precisamos, nós pais, nós cuidadores, precisamos de informações corretas. Os nossos filhos, crianças, adolescentes, estão cada vez mais inseridos nesse universo de telas, universo de jogos. Então, acredito que essa norma é um letramento importante para as famílias, para os educadores, para a equipe diretiva da escola, enfim, para a sociedade de forma geral. Kátia, muito obrigada pela tua participação e tenho certeza que as tuas contribuições vão ser muito importantes para as famílias que nos acompanham aqui ao vivo e outras que vão depois on demand acompanhar o nosso conteúdo. Muito obrigada mesmo. Eu te agradeço pela oportunidade, né, de estar aqui, do boa tarde, então, para os ouvintes do Talk de Mãe. Uma honra estar aqui contando um pouco mais sobre essas novidades aí desse ano. E quando a gente fala, né, sobre, eu já vi algumas notícias sobre a implementação da BNCC Computação e algumas mães perguntaram o que é isso, explica pra gente que novidade é essa, ou talvez a norma não seja algo tão recente, mas a implementação neste ano sim. Isso, exatamente. A Base Nacional Comum Curricular, que é a sigla da BNCC, ela é um documento que já vem há um tempo sendo discutido no nosso país. Então, ela é uma proposição de uma base para unificar todos os conhecimentos que a gente passa dentro da escola. Toda a estrutura da educação básica é organizada pela BNCC. Então, a BNCC Computação, ela é um anexo específico sobre a educação digital. Vários pensadores da área da computação, né, teóricos bem relevantes desse meio, eles entenderam a importância de um anexo específico da computação, porque é um assunto complexo, né? Ele tem 3 eixos hoje dentro da BNCC Computação e vai desde a educação infantil até o ensino médio. Então, hoje a BNCC Computação, ela se organiza em habilidades específicas sobre o pensamento computacional, que é a habilidade de resolver problemas de maneira ordenada, né, próxima ali de como acontece no meio do computador. O mundo digital é o segundo eixo, que é toda a parte que envolve o uso das máquinas e dos softwares, que as crianças entendam como utilizá-las na parte externa e na parte interna, né, dos nossos processadores, dos nossos sistemas operacionais. E além disso, a gente tem um eixo que, para mim, é onde eu tenho me debruçado mais, que é a cultura digital, onde a gente vai analisar todo o comportamento que nós temos enquanto sociedade, do uso da tecnologia, do uso da internet, e ali passa por uma parte de entender como funcionam os jogos, as redes sociais, e a gente discutir isso com as crianças e os adolescentes dentro da escola. Ah, perfeito. E muitas escolas já têm o que eles chamam de uma sala específica. E eu te pergunto, porque isso vai desde as séries do ensino infantil. Isso, A minha filha tem exatamente. 6 anos, eu acho que desde uns 4, 5 anos,
eles já são levados para essa sala Uhum. que tem esse objetivo de introduzi-los, né, nessa questão da computação. Ali eles aprendem a resolver problemas primeiro com a folha, com papel, né, Isso. e com atividade, com jogos. Mas jogos. Quando ela me disse a primeira vez, eu vou para lá, tinha um nome específico, tinha o nome de Sala Google. Eu vou para a Sala Google porque vou aprender sobre os jogos. A gente ficou um pouco sem entender, mas como funciona isso na prática? E como uma criança tão pequena é capaz de introduzir aquilo e já começar um pensamento, né, lógico, desenvolver isso? E é possível. É possível. Essa é a minha área principal de atuação, né? Eu comecei trabalhando principalmente como professora de robótica e programação para crianças pequenas. E o meu chão é educação infantil, então eu trabalho na faixa etária ali da tua filha. E a gente usa atividades desplugadas, a gente chama, ou seja, atividades sem telas. É importante que a gente entenda que mesmo que o nosso posicionamento seja defender a importância da educação digital, de maneira alguma a gente está defendendo um uso excessivo de telas, né? São coisas bem diferentes. Então, na infância, tem várias maneiras da gente introduzir isso de maneiras divertidas, brincando, muito relacionadas ao pensamento matemático, inclusive, e focadas no entendimento desse pensamento computacional. Então, hoje, as crianças que a gente está mais em contato direto, né, na nossa ação de educação digital, a gente trabalha com atividades de raciocínio lógico, envolvendo materiais recicláveis, envolvendo a criação de projetos e até mesmo a criação desse passo a passo de como eu construo um projeto já é essencial para a criança entender que cada passo tem uma ordem, um tempo, um momento específico. E é importante que essa introdução aconteça desde cedo, porque as crianças cada vez mais cedo estão sendo introduzidas ao uso de telas. Então, se a gente pensar que ali com 6 anos algumas crianças já têm um celular próprio, né, em vários contextos familiares, a gente precisa trazer esse ensino para dentro de sala de aula cada vez mais cedo. E como um espaço de conversa, de experimentação, um espaço aberto e construindo junto com as crianças, porque elas conhecem muito. Então é importante que elas tragam também os conhecimentos delas e juntos a gente vai construindo essa experiência em sala de aula, né? E eles levam para casa. E dá certo, porque a partir desse passo a passo, a gente percebeu que o raciocínio matemático dela foi se construindo. E hoje, ela foi para o primeiro ano, e se tu perguntar para ela assim, ó, o que mais tu espera aprender no primeiro ano? Matemática e robótica. Porque ali, eu acho que foi tão bem construído que foi algo que contribuiu bastante para que ela consiga fazer raciocínios de soma, de subtração. E tu vê, a gente está falando de crianças que ainda estão pré-silábicas, né? Então, exato. é um ganho muito gigantesco quando a criança tem essa oportunidade. Com certeza. Uma pena que eu acredito que nem todas as escolas oferecem atualmente isso, né? Estou falando de escolas privadas e escolas públicas, eu acredito que seja difícil também, né? Até ter o profissional lá qualificado, enfim. Esse ano a implementação ela é obrigatória, mas ela é um ano mais centrado em formações dos profissionais, né? Afinal, se os professores não tiverem uma formação adequada em relação a isso, como eles poderão trazer um tema tão complexo para dentro de sala de aula? Então, com certeza, esse ano vai ser um ano de experimentação na rede pública. Muitas das redes municipais escolheram implementar de maneira transversal e não como disciplina específica, que é algo que a resolução abre como margem de decisão para cada rede, né? Então, a rede estadual do Rio Grande do Sul indicou a implementação em formato de disciplina específica. Mas as redes municipais justificaram sua escolha de maneira transversal e também vão descobrir se experimentar nesse processo, né? Afinal, todos os professores da rede vão precisar entender mais sobre computação, ainda mais quando a gente assume um compromisso de implementar de maneira transversal, ou seja, que não é restrita a uma disciplina. Sim. Todas as disciplinas vão poder trabalhar o componente da computação. A nossa preocupação é que isso não se torne um componente esquecido. Então, é importante que a gente realmente vá atrás de implementar no cotidiano, né? Porque quanto mais exposição as crianças têm aos conteúdos de computação, aos jogos de pensamento computacional, mais resultado a gente vê. Então,
a ida sistemática a uma sala específica, ao laboratório de informática, tudo isso a gente sabe na prática e com os dados que a gente levanta de aprendizagem, que tem um efeito muito grande no cotidiano das crianças. E isso que tu observou sobre o raciocínio lógico é interessante que no quesito da alfabetização também vai auxiliar. Porque o pensamento computacional nada mais é do que estruturar um passo a passo para resolver um problema, decompondo um problema grande em partes menores, que é exatamente o que a tecnologia faz conosco. Então, hoje em dia, imagino que as famílias que assistem aqui, os ouvintes, já utilizam inteligência artificial, já tiveram alguma experiência, e a própria inteligência artificial nos responde dividindo a nossa pergunta ou a nossa tarefa, a demanda que nós colocamos, em passos menores. Então, o computador funciona dessa maneira, para sistematizar as informações, processar as informações e os dados. Então, quando a gente aprende que é essa lógica, fica mais fácil de lidar com o computador e entender a lógica ali por dentro das máquinas. O que tu falaste agora faz todo sentido na minha vivência diária com uma criança. Ela já tinha esse passo a passo, então agora todas as crianças, né, dessa faixa etária, todos usam IA e falam, vai lá na IA procurar tal coisa, por que as tartarugas fazem tal coisa? Vai lá na IA que a IA sabe. Mas aí eu percebi a diferença, que as crianças, ao pesquisar, elas já sabem o prompt que elas precisam dar para ter informação exatamente dessa forma. E aí tu te pergunta, né, mas como que a criança já consegue ter esse olhar? E vem muito dessa vivência de ter uma sala, de ter esse passo a passo lá, feito por um professor na escola. Com certeza. De organização do raciocínio, né, de como elaborar essas perguntas, de como desenvolver aquilo em etapas para que ela possa aprender. Então, é nítido no dia a dia de que isso acontece. Uma pergunta. Atualmente, para ser um professor especializado em educação digital, por exemplo, é uma pós-graduação? Qual é o caminho? Então, a gente tem hoje a política pública, né, da educação digital. Ela é uma lei que foi implementada em 2023 e essa lei é a que reforça a importância da BNCC Computação nas escolas e também abre a possibilidade de formações, tanto na graduação quanto na pós-graduação relacionadas a essa área. Hoje em dia, as instituições que mais fazem formação específica na área de computação são as universidades federais e os institutos federais. Então, hoje a gente tem a licenciatura em computação, que é específica de toda a área da educação digital. Então, a computação englobando todos esses 3 eixos da BNCC Computação, mas também questões específicas mais técnicas da área da computação. E a pós-graduação, ela também é ofertada principalmente nos IFES, né, que no caso no resto do país são outras siglas, né, mas os institutos federais, aqui em Porto Alegre a gente tem turmas bem cheias e disputadas, inclusive nessa área, porque é uma área que tem crescido muito o interesse. Então, hoje existe uma pós-graduação específica sobre a educação tecnológica e o ensino profissional e sobre o ensino de computação na educação básica. Então, tem uma área específica da pós-graduação que inclusive quero ingressar em breve, porque é um assunto que precisa de corpo docente, precisa de outras pessoas para discutir, né? Então, quanto mais a gente está nesses ambientes de discussão, mais rico se torna o debate. E tu sabe que eu estava lendo um pouco sobre o assunto e vi que alguns grupos aqui no Brasil estão se estendendo para ter um olhar para iniciativas fora do país. E aí eu estava vendo aqui que a computação ela aparece como componente curricular e também como competência transversal. Nossa, na Austrália, no Chile, Estados Unidos, Portugal, Nova Zelândia, Reino Unido. Então, nesses países, além de Canadá também, já é uma realidade, né? Isso. E quando tu falou ali sobre essa questão de ser uma competência transversal, no Canadá é algo muito, muito presente que dialoga com ciências e linguagens. Isso, numa abordagem todo STEAM, sentido. que eles chamam, Todo né? sentido. A abordagem STEAM é uma abordagem que passa tanto pela ciência, pelas artes, pela engenharia, que eles chamam também, e pela matemática. Então, alguns países adotaram nesse formato e
a abordagem STEAM, ela é todo um campo de estudo específico, né? Porque organizar de maneira interdisciplinar as atividades é um desafio grande. Exige que os professores tenham um tempo de planejar em conjunto, que eles consigam fazer essa troca, né? Mas é um desafio que se torna cada vez mais relevante. Todo ano que passa, a gente percebe que esse é o caminho, Sim. inclusive pelo movimento internacional, né? Então, hoje a gente tem a Organização das Nações, que é a sigla, né, é a OCDE, que é a responsável pela realização do PISA, que é um teste muito importante que coloca a gente num ranking global de onde a gente está na educação digital, né? E esse ano, 2025, nós tivemos o primeiro teste do PISA que avaliou habilidades digitais. Então, o resultado que sai provavelmente nesses primeiros meses de 2026, eles vão ser muito esclarecedores em relação a onde a gente se posiciona hoje. No último PISA, o Brasil figura na 80ª posição. Na realidade, né, na educação pública. Então, por isso, a pressão também do governo federal em relação à implementação da BNCC Computação, porque nós estamos numa corrida mundial, né? As escolas e as redes públicas que conseguirem implementar isso antes no seu país vão sair na frente, inclusive em termos econômicos, né? Na criação de novas empresas, na criação de novas soluções. Então, na China, por exemplo, ano passado, eles já implementaram um período específico sobre inteligência artificial dentro do currículo que eles já tinham como obrigatório de computação. E a gente vem vendo esse movimento na Inglaterra, no Canadá, em vários outros países. E o Brasil tem uma legislação hoje bem moderna em relação a isso, bem completa, entendendo todos os eixos, toda a complexidade, mas precisa garantir a implementação. Esse é o maior desafio que nós temos esse ano. A gente vem trabalhando muito num sentido de e com uma postura de parceria com as escolas. As escolas não precisam só da cobrança, né? Assim como as famílias também não precisam só da cobrança, ela precisa de parceria para conseguir implementar, para conseguir entender melhor como funciona a computação. Então, dessa perspectiva de um trabalho colaborativo, eu acredito que como assim, uma missão de país, a gente vai avançando cada vez mais. E a gente também vê nesse movimento uma questão muito importante, que é o letramento sobre o tema. Aí entrando para um lado, né, do uso, né, do uso da tecnologia, do uso da computação, do uso das redes, do uso da IA. Então, vai numa crescente, do uso da IA. E a gente precisa que essas crianças, elas estejam preparadas também para saber como navegar nesse universo, levando em consideração alguns itens, como segurança. Hoje, é uma das coisas que nós mais falamos, o mais temido pelos pais é a questão da segurança das crianças nos ambientes digitais. E então, acredito que, à medida que isso seja algo muito presente, com especialistas, e isso vai dando para a criança também as informações necessárias para que ela transite nesses lugares com segurança. Com certeza. Porque é preciso, né? É lá que as coisas acontecem, mas sabendo onde ela está e de que forma que ela vai interagir, né? Até eu vi na empresa de vocês um post que a gente falando sobre essas vivências, né, dentro do universo de internet, de redes sociais. A gente viu ali aquele movimento do Roblox, que eu acho que marcou o início de 2026, né? Porque se falou muito sobre isso. E nas redes sociais da Codifica, que é a empresa que a Kátia tem uma atuação, a Codifica fez ali um post para o Eduardo compartilhar com a gente, abordando essa questão do Roblox. Educar ou proibir? Uma pergunta que ela envolve todos, né? A escola, a família, a sociedade. E ali teve a questão do Roblox, para quem não acompanhou, que gerou uma revolta ali muito grande de crianças ali na faixa etária de 7, 8, 9 anos. E se percebia que eram crianças, muitas vezes, pela forma de escrever. Isso. Muitas palavras escritas, né, não estavam escritas de forma correta, enfim. Edu, vamos passar o outro, pode passar, por favor, ali, ó. O que está acontecendo? Então, em janeiro de 2026, o Roblox restringiu o chat, voz e texto e passou a exigir verificação de idade para liberar o recurso. Meu Deus, foi uma loucura. As crianças começaram a reivindicar, porque delas não poderiam acessar
Isso. E foram procurar também, eles achavam, até o Felca, né, que nós já Uhum. falamos aqui em outro momento, que fez aquele vídeo denúncia sobre a adultização de crianças, adolescentes. As crianças foram lá nas redes sociais do Sobrou para Felca, ele. sobrou para ele, olha o que tu fez, olha o resultado. Ele recebeu ameaças de morte de crianças, dizendo, eu Muito vou grave. aí. Enfim, foi um movimento muito grave. Acho que no próximo slide ali, ó, o motivo, o Roblox já foi alvo de denúncias recorrentes, como eu falei, uma delas foi do próprio Felca, envolvendo crimes cibernéticos, aliciamento de assédio, exposição a conteúdos impróprios. Então, diante desse cenário e da crescente pressão jurídica e social, a plataforma decidiu adotar medidas de segurança mais robustas, com o objetivo de reduzir riscos, especialmente aqueles relacionados ao contato entre pessoas de idades muito diferentes. Porque no Roblox tinha ali a criança de 7, 8, 9 anos que já sabia ler, escrever e estava usando ali, e tinham também adultos, e aí vinha o perigo iminente desse contato. Exatamente. Sem nenhum freio, sem nenhuma segurança. Sim, um risco imenso que preocupa todos nós como sociedade mesmo, né? A gente precisa entender, assim, que é nosso dever uma defesa dos direitos das crianças, né? Então, quando a gente viu esse movimento acontecendo, a gente pensou, nossa, a gente precisa ouvir o que as crianças estão falando. Por que elas estão tão revoltadas? Algumas crianças com uma postura de, olha, para o nosso bem, é para a gente ficar mais protegido, e outras crianças com uma raiva muito grande, uma indignação, que inclusive refletiu ali no influencer, né, no Felca, que participou desse debate muito ativamente em 2025. Então, a partir desse movimento, estudando o fenômeno mesmo, e com curiosidade, que é a postura que a gente na Codifica defende, com a curiosidade e a escuta atenta às crianças. Entender que elas são parte dessa sociedade que se comunica no meio digital, que se comporta, que se identifica ali, se expressa pelos meios digitais, e que elas também têm as suas percepções. O que a gente percebeu é que, do momento em que viralizou o vídeo do Felca sobre a adultização das crianças na rede, e o momento da medida de segurança do Roblox em relação ao chat, teve uma lacuna de debate com elas, de debate de entendimento do que está acontecendo, do que os adultos estão conversando em relação à segurança delas. Então, nessa via, a gente entende que a educação digital, ela é o apoio principal para que essas implementações necessárias de segurança, que aqui vale pontuar, né, Luciane, é muito importante que as plataformas se responsabilizem pela segurança das crianças. Elas são plataformas que funcionam e lucram em torno do tempo de tela que as crianças despendem dentro desses jogos, inclusive de alguns assets que elas compram dentro do jogo também. Então, a gente está falando de plataformas que lucram com a atenção e com essas dinâmicas que às vezes envolvem alguns perigos, né? Então, as plataformas precisam se responsabilizar, mas nós, enquanto sociedade, precisamos incluir as crianças no debate, para que elas não tenham uma reação apenas indignada, mas que elas entendam que isso faz parte de um processo de tomada de consciência sobre a própria segurança, de um exercício de cidadania, que é assim mesmo, né? A gente aprende tanto a se cuidar, quanto a orientar outras pessoas que talvez estejam ali proferindo alguma ofensa a alguém, ou de alguma maneira causando uma insegurança a outros indivíduos ali, né? Então, a nossa defesa, trazendo esse conteúdo educativo sobre o que aconteceu, é que a gente se aproprie do que está acontecendo, escute as crianças em relação ao que elas estão falando e ajude elas a entender o contexto maior. E isso vai se reforçar nos próximos meses, porque o Estatuto da Criança e do Adolescente agora está ampliando, né? Tem um novo capítulo, o ECA Digital. O ECA Digital. Então, ele vai ser implementado oficialmente a partir de março, mas é uma lei que já foi homologada em setembro de 2025. É uma conquista para os pais, para os professores, para todo mundo que defende a causa das crianças e dos adolescentes, né? Então, é uma lei, inclusive, bastante completa e ousada, porque responsabiliza as plataformas junto. Não é uma lei que simplesmente cita o que deveria ser feito.
É uma lei que implementa sanções, punições em relação às plataformas que não tomarem as providências para estabelecer um controle parental adequado, uma verificação de idade adequada. Então, é uma lei que vai dar muito o que falar ao longo de 2026. Essa lei e mais a lei do ciberbullying, do bullying, Isso. eu acho que são as duas leis que em 2026 a gente vai ouvir muito, exatamente por estar responsabilizando, no caso, as plataformas e no caso do bullying, as famílias. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo algo tão forte assim, porque daí as famílias e as plataformas precisarão fazer um movimento, sim, né, Exatamente. de efetivamente promover essa segurança que a gente tanto busca enquanto pais, enquanto sociedade. Mas isso que a gente estava conversando, né, sobre a questão do letramento. O quanto é importante que as famílias também entendam esse desejo das crianças de estar nesse cenário digital. Porque, às vezes, os pais ficam o dia inteiro trabalhando. A criança fica um pouco na escola, depois fica em casa. Aí, falando de uma criança já um pouco maior, né? Fica em casa. E, muitas vezes, a companhia dela o celular, ali, sem limite. Aí, quando, de repente, vem uma limitação, nesse caso da plataforma, ela entra em choque. Mas isso é bom porque os pais que não estavam acompanhando esse movimento todo também tem uma chacoalhada assim, opa, o que eu não estava vendo aí e que meu filho estava inserido? Sim, entendem a dimensão que isso tem para a criança, Exatamente. Né? A dimensão socializante mesmo, do jogo. Elas criam o próprio personagem, elas escolhem a roupa, escolhem o nome, escolhem como ele aparece. Elas têm relacionamentos ali dentro de amizade, alguns relacionamentos talvez mais perigosos, que às vezes, muitas vezes, os pais não vão ficar sabendo, porque infelizmente hoje em dia a gente tem os recursos do controle parental limitados ainda. Então, o que a gente defende é a escuta curiosa dessa criança que vem numa geração diferente, com uma cultura diferente. Ela é tão importante. A gente, às vezes, tem um saudosismo, né? Das outras épocas. E, claro, que é muito importante que elas saibam que o mundo não foi sempre assim. Cada um com um computador pequeno na sua mão, né? Isso não existia, vamos lá, 20 anos atrás. Eu peguei essa transição também. Ainda que eu tenha muito mais esse contato na educação digital, eu também tive uma transição de como isso aconteceu, né? Eu não nasci numa geração 100% nativa digital. Elas precisam entender que é recente, mas ao mesmo tempo a gente tem uma resistência muito grande de entender que ali no meio também tem coisas interessantes que elas estão aprendendo. Então, quando a gente vai com uma abertura, assim, honesta de... E aí, me conta, como foi teu dia hoje? O que tu fez ali na tela? Tu descobriu alguma coisa diferente? Tu conversou com alguém? Ah, tu tem um amigo? Me conta mais como que é, tu sabe de onde ele é? Tu conheceu ele na internet? Ou da escola? Essa conversa, esse tom de curiosidade é diferente do tom que automaticamente a gente coloca de preocupação. Tu não pode fazer isso. Ai, mas tu tá falando com alguém que tu não conhece? Isso muda tudo ali, né? É o tom, vamos com calma, vamos entender como essa criança tá usando. Claro que a gente vai orientar e alertar, quando tiver que falar sério, a gente tem que falar sério, né? Nossa função é educar. Mas é importante essa curiosidade. Então, eu acredito que a escola vai ser muito importante na mediação desse debate com o pai e com a mãe, com os familiares no geral, né? Às vezes as crianças têm medo de decepcionar, de fazer alguma coisa errada, de contar que fez algo errado. Então, eu acredito que a escola vai ser, assim, primordial na mediação desse debate, né? Acho que essa implementação vai fazer toda a diferença para a vida das crianças, das suas famílias também, porque vai ter uma mediação ali especializada nisso, uma mediação que vai estar num ambiente muito propício, que é onde as crianças com os pares, elas aprendem horrores, seja no mundo físico quanto no digital. E eu fiquei pensando, né, porque tu falaste, as crianças já nascem nativas digitais, né? E ontem eu vi uma amiga que ela postou um vídeo e eu me vi no vídeo. A filha dela também deve ter uns 7 anos. E a menina tava assim, deitada no sofá, tava conversando, mãe e filha, e ela começou a gravar. E a legenda no Instagram dela era assim, juro que eu tento entender. E a menina falava assim, não, porque o Kuiper
o Kuiper não sei o quê, e começou a dar nomes técnicos. Isso. E ela falou, tá, me conta, me explica quem é o Kuiper. O Kuiper... E eu me vi muito, porque até que a menina falou assim, não, mas no Minecraft acontece assim. Uhum. E a minha filha tem um acesso, assim, ela utiliza Minecraft com o pai dela, e ela já sabe os termos, ela já sabe o personagem, e às vezes ela fica conversando comigo, também, a mesma coisa, e eu falo, tá, mas me explica o que é isso. Então, às vezes, a gente se sente um pouco não, né, mas bem atrás, ok, pode ser algo muito simples, algo legal, mas de repente pode não ser. Uhum. Então, por isso que a mediação da escola vai ser algo importante. E eu acho que eu faço uma provocação agora. E acho que é importante para todos os familiares, assim. Experimentem jogar junto. Então, chega isso para jogar importante. junto, vamos ver como que é. Vamos entender ali. Porque do mesmo jeito que se a gente contar para eles uma história num conto de fadas da nossa infância, ou um filme da Disney que bombou muito há muitos anos atrás, a gente vai saber os nomes dos personagens, a história, a dinâmica. O jogo, ele não deixa de ser essa dimensão de fantasia. Nem sempre é uma dimensão técnica. Às vezes é a fantasia do jogo e ele quer... Quando a criança está contando o que aconteceu, ela quer te convidar para aquela aventura ali dentro. Então, claro que a gente sabe que a nossa disponibilidade, ela é finita, né? A gente está fazendo tudo e mais um pouco para fazer com que essa criança tenha um futuro brilhante, que ela tenha uma vida maravilhosa. Então, eu sei que é difícil exigir dos pais uma brincadeira a todo momento, né? Mas em alguns momentos específicos, no final de semana, talvez, ou quando estiver contando uma história, é interessante abrir a margem para... Mas me mostra, então. Me mostra, deixa eu ver como é que é. Porque ali a gente consegue entender melhor, né? Se é algo efetivamente perigoso, a nossa percepção como adultos vai nos sinalizar. Ela vai nos pontuar. A gente vai conseguir, ainda que a interface seja muito diferente, a gente não conheça muito bem o jogo, a gente percebe sinais. Quando a criança demonstra medo em relação ao que ela está vendo ali, quando ela evita o assunto, não quer contar, não quer mostrar o que está dentro do computador, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada, né? Eu acho que todo mundo que está aí na missão de criar uma criança sabe identificar esses sinais. Então, a gente está atento a isso, mas no mais, se ela está vendo com entusiasmo de contar alguma coisa, sempre que a gente tiver um pouquinho de energia para dar, é legal, porque ali tem uma dimensão da vida dela que ela quer compartilhar. Eu vejo isso na prática em sala de aula. As crianças, elas constroem os próprios jogos das nossas aulas, que é muito legal, porque elas saem da posição passiva de quem joga um jogo já pronto, que às vezes foi todo feito para viciar elas a ficar muito tempo ali, e elas vão para o backstage construir a programação do jogo, criar os próprios personagens, ver como é difícil fazer isso também. E quando elas convidam as famílias para vir ver o jogo delas no final do semestre, elas ficam muito animadas de querer dizer, olha o que eu fiz, vê se tu gosta, tenta jogar, mãe. E aí eu escuto várias vezes, assim, da mãe dos pais, mas eu não sei jogar isso, eu não consigo. Mas ali se torna uma situação tão divertida para a família, fortalece o vínculo, sabe? Então, aproxima. Eu acredito que essa é o que a gente tem que mirar, né? Aproximar esse vínculo, não deixar que a internet nos afaste tanto assim. E tu, pela tua vivência, tu não acha que lá atrás teve uma demonização assim dos jogos? Tudo era horrível. Não, jogar não é bom. Jogar foi se listando uma série de aspectos negativos a isso que não pode ter construído, mesmo que inconsciente nesses pais de hoje, né? Uma ideia de que não vou entrar no jogo porque é um jogo, porque aí isso ficou muito, se abriu demais. E todas aquelas questões relacionadas ao que era proibido, não pode, é ruim, blá, 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 de alguma forma fica presente nessa resistência um pouco maior de interação. Com certeza, é um ótimo insight, inclusive, porque a gente teve, principalmente ali de 2000 a 2010, esse era o grande debate, né? Inclusive no meio educacional, a gente
queria entender até que ponto o jogo influenciava o comportamento. E aí levantou-se questões de violência, lembra? Exatamente. Uma série de coisas. E jogos que tinham roteiros bem complexos, bem violentos mesmo, né? Mas teve uma mudança muito radical que aconteceu entre 2010, 2013 e 2023. Tem uma pesquisa muito interessante que é a TIC Kids Online, que ela estuda justamente o comportamento das crianças brasileiras em relação ao uso de tecnologias da informação. A gente teve um salto percentual do uso e do acesso das crianças muito radical, em todas as faixas etárias. Então, crianças que não tinham acesso, que era 40% das crianças tinham acesso, hoje é 80%, 90%. Então, esse salto, ele muda a nossa percepção como sociedade. Em primeiro lugar, eu acho que é isso. O outro ponto é que o nosso uso mudou muito. Hoje a gente tem um vício em telas intergeracional. Todas as gerações estão envolvidas nisso. Mesmo crianças bem pequenas que já nascem e ali, antes dos 2 anos, às vezes já estão expostas a telas, mesmo com a... Recomendação. Exatamente, sendo contra a recomendação, né? Até idosos com mais de 60 anos, 70 anos, que estão ali muito viciados também. No scroll. Às vezes dentro de uma bolha, com as mesmas informações, às vezes caindo em golpes. Então, a entrada das redes sociais e dos dispositivos eletrônicos na nossa vida foi muito radical, ela se tornou muito mais acessível. Então, essa mudança, ela tornou o debate... A nossa preocupação hoje já não é mais o jogo, né? Não. A gente está muito mais preocupado com várias outras coisas, porque a exposição mudou. As crianças não estão mais expostas apenas a jogos violentos, elas estão expostas a um consumismo extremo. Em volta dos conteúdos gerados pelo YouTube, até mesmo o YouTube Kids, que é para ser uma plataforma mais segura para as crianças. A gente tem hoje uma questão na adolescência, principalmente com meninas, de uma relação de comparação muito maior em função da rede social, que compara tanto uma questão estética quanto uma questão de estilo de vida, de participação dos eventos. A gente tem palavras novas que nasceram do nosso uso, do nosso comportamento em relação às redes sociais. Então, realmente, o problema, num intervalo de 10 anos, tomou uma dimensão muito mais complexa do que a gente poderia prever naquele momento. É verdade. Né? Então, essa resistência, é claro, ela faz parte, mas a gente precisa, como adulto, seguir se educando dentro do debate, entendendo como que a educação digital também afeta a nossa vida. Como é que a gente restringe tela para nós que trabalhamos 44 horas semanais, chega em casa e continua respondendo o WhatsApp? 10 horas da noite a gente recebendo mensagem de trabalho. Isso é algo comum hoje na nossa vida. Em que momento se tornou comum? Como que a gente naturalizou esse comportamento? Então, essas reflexões que eu acredito que são muito urgentes, eu acredito que através da escola a gente vai começar a ter mais, né? Então, a educação digital ali, com certeza, com as crianças em prioridade, mas elas abrindo muitas pautas que vão ser relevantes para nós também, para nossa qualidade de vida também. Com certeza. E tu sabe que estava te ouvindo e pensando também que a gente já está fisicamente também diferente, mudando, né? A nossa questão postural, a questão das articulações, dos ossos. Então, a gente vê uma geração que muda não só cognitivamente, mas muda também no aspecto anatômico, no aspecto fisiológico, a partir de um uso, né? Dessa tela. Edu, rolou ali? Vamos voltar ali no vídeo, para a gente só recuperando aquela questão lá do Roblox, para ver o que as crianças estavam falando sobre essa restrição. Vamos ver. Banimento do chat do Roblox. Qual a sua opinião sobre isso? Olha aqui, Felca, você é um ridículo. Não tenho nada a ver com chat de Roblox. A gente não é cavalo aqui, a gente é ser humano, tá entendendo? Eu achei certo, mas nem tanto. As crianças do universo inteiro, a gente tinha que abrir um processo. Eu acho que foi bom e ao mesmo tempo foi meio chato. Eu vou fazer o que da minha vida? Eu acho que foi uma coisa certa de fazerem. Muita criança estava fora de segurança. Felca não tem culpa disso, até porque o Roblox pensa nisso desde 2017. Tem gente que não gostou porque namora no jogo. Alguma amiga sua namorava online? Sim, a minha amiga Laura. Ela conversava pra namorar. E elas conhecem os namorados delas? Não, se conheceram pelo Roblox. Ela tem quantos anos?
9. Ela conhecia ele pessoalmente? Também não. Os pais das suas amigas sabem que elas namoram? Não, não sabe. E o que ela achou de ter proibido esse chat aí? Ela ficou com raiva e quebrou o celular. Qual que é o perigo, assim, de ter esse chat livre? Tem muito adulto no Roblox querendo as crianças. Pode ser um adulto que tá por trás da tela. Então, a gente precisa controlar isso também, né? Sim. Os adultos fingirem que são crianças, falarem com as crianças pra se encontrar em um lugar e sequestrar a criança. As crianças são muito inocentes. Uma vez eu já caí nisso. O cara falou comigo, ele falou, quer ser meu amigo? Eu falei sim. Aí eu peguei o WhatsApp dele e a polícia ligou pra minha mãe 2 horas da manhã. É muito perigoso isso. Se não fosse pela polícia, estaria morta. Podem rastrear a criança até, ameaçar a criança, pedir foto nua das crianças. Criança, conforme você vai conversando, assim, eles vão soltando as coisas. E aí, quando você vê, ele já deu todo o caminho e aí aquela pessoa tá ali, podendo esperar na porta da escola. O pessoal, principalmente em um jogo chamado Brookhaven, fazia coisas sexuais dentro do jogo, sendo crianças. Também acho que as crianças que são menores podem aprender coisas que não são tão legais para a idade delas com pessoas maiores. Com Enzo, ele ficava fazendo coisas ilícitas, sabe? Com outras pessoas usando o chat. Sem o chat do jogo, o que dá pra fazer? Continua dando para jogar. Roblox não é feito pra conversar. Roblox é feito pra se divertir e jogar. Não é feito pra ficar de namorico. A criança não tinha que nem estar no celular. Eu acho que deveria estar brincando na rua, brincando de bola, qualquer coisa. Tem que esperar crescer pra namorar, não é não? Precisa crescer. Deveriam melhorar, sabe, a IA do Roblox. Poderia ter moderadores online jogando nos jogos pra verificar o que tá acontecendo no chat. As crianças, elas estão brigando hoje, mas amanhã eu acho que elas vão entender o porquê que baniu. Porque os pais têm que ser honestos, a gente não tem total controle sobre o que o filho está acessando na internet. A gente precisa proteger essas crianças, né? Cuidado com quem vocês falam, que nem sempre é o que vocês pensam. O meu ex-marido, ele sempre reclamava sobre eu ser muito paranoica. Ser o máximo de paranoica possível não chega nem perto de ser suficiente para garantir a segurança dos meus filhos. Quem tá falando? A Wendy. Quantos anos? Eu tenho 10, e você? Idade de ser seu pai. Você quer que eu te pegue pra criar? E depois daqui, você vai pra um lugar onde seus pais não escutam você. É chocante, né? É chocante. E a gente, bom, tem vários aspectos para se comentar, né, nessa conversa aí com as crianças, mas a gente vai desde que eles têm ideias ótimas, né, também ali sugerir um moderador no jogo, o que poderia ser colocado ali para dar mais segurança. Ao mesmo tempo, a gente tem ali o aspecto relacionado às crianças que utilizam para achar, né, para falar sobre namoro. E quando a gente entra nesse território, é tão sensível, e ainda mais hoje, vamos atualizar para mundo, não é nem Porto Alegre, não é só Brasil, principalmente mundo, fevereiro de 2026, a gente está tendo revelações aí, né, de um caso horroroso, né, que é do Jeffrey Epstein, que tem crianças envolvidas, e muitas crianças, muitas vezes até digitalmente sendo acionadas e sendo cooptadas. Então, é uma situação muito urgente de se falar e encontrar soluções para isso, porque ao mesmo tempo tem a parte lúdica do jogo ali, né, que a criança se diverte, tem a parte educacional, pode aprender bastante, mas tem todos os riscos que eles mesmos apresentaram ali, né, Kátia? Eles sabem, né? Eu acho que esse assunto que tu trouxe é muito sensível porque a gente se revolta, né? Quando a gente toca num lugar, assim, de crimes cometidos contra as crianças, tanto crimes dentro ou fora da internet, a gente sabe que a gente tem uma realidade no Brasil crescente nisso, e com esse caso, a nível global, pensar em pessoas tão poderosas, envolvidas em crimes tão repugnantes, né? É algo que nos choca muito, nos dá uma urgência em relação ao debate, mas também causa um medo muito grande em quem tem criança em casa. Muito. Quem tem criança na sua família, na sua família. né? Eu te digo que chega a beirar a algo assim, meu Deus, por mais que eu dê informações, Como é que eu protejo? Como é que eu protejo? Né? Eu acho que eu adoro esse vídeo, eu assisti algumas vezes, porque a abordagem de escutar ele sobre o tema é também o processo de construção de senso crítico. Quando a gente conversa com a criança e vai perguntando, mas o que tu acha disso? Mas será que não foi por tal motivo que eles tomaram essa atitude? A gente está ensinando a parte de construção do pensamento.
As opiniões, às vezes, quando vem de uma emoção, assim, de uma revolta, da indignação, elas tendem a radicalizar alguns pontos e não ponderar. Esse exercício de ponderação, quem ensina somos nós, adultos. A gente precisa ajudar a criança nesse processo. Então, isso é um ponto, né? Esses influencers também expondo o quão inseguros são os jogos, tem crescido bastante esse tipo de conteúdo, né? Uma coisa que eu digo é importante se preocupar, mas não vamos criar um alarde e uma sensação, assim, de insegurança completa. Quando a gente se apavora muito, a tendência é fechar o diálogo. A tendência é não conseguir nem conversar sobre aquilo, porque só de pensar nas possibilidades que as crianças estão expostas ali, a gente se apavora demais. Então, a tendência é só proibir e não tem diálogo, né? Hoje, o nosso contexto, ele, claro, exige algumas sanções, mas ele exige muito mais o diálogo. O diálogo é o primordial. Então, ainda que a família escolha proibir o uso de algumas plataformas específicas, restringir o uso durante algum momento do dia, restringir o horário, ainda assim, o diálogo é o que vai fazer com que a criança saia de uma postura de indignação e de falta de entendimento sobre o que está acontecendo. Por que não estão deixando? Para uma sensação de, isso aqui é uma decisão conjunta que nós estamos tomando. Para nós. Para o meu bem-estar, para o bem-estar da minha família, que também se preocupa comigo. Elas conseguem chegar nesse nível de complexidade. A gente se surpreende com o que as crianças conseguem nos devolver. Então, acho que é um bom exemplo isso. E a questão do namoro, a gente sabe que é uma questão antiga já, né? Só mudou a plataforma. A gente precisa falar sobre criança não namorar sempre. É uma coisa que a gente vai ter que falar, assim, vai atravessar gerações. Isso é um problema antigo. Então, dar tempo ao tempo, explicar os limites, explicar o que é inadequado e trazer esse debate para dentro da sala de estar, além da sala de aula, trazer para a sala de jantar, para a sala de estar, é o que vai fazer com que esse debate comece a estabelecer alguns pontos de senso comum. A gente entende que criança não namora. Ok, a gente estabeleceu isso. Aqui em casa a gente já conversou sobre isso. A gente já entendeu isso, né? Já estabelecemos isso. Se o debate nunca foi levantado, não tem senso comum. A gente vai ter um pensamento, a criança vai ter outro. A criança forma um pensamento junto com a gente, no diálogo. Então, acho que de toda essa conversa maravilhosa que a gente teve, eu acho que o meu ponto de defesa principal, Luciane, é o diálogo em primeiro lugar. Vamos entender o que elas estão pensando sobre essas sanções do chat. Vamos entender como que elas estão usando essas plataformas, o que elas pensam. E vamos construir com elas esse senso crítico. Vamos nós pesquisar também, entender qual é a nossa opinião, o que a gente acha. E participar do debate na escola. A escola adora quando os pais participam também. Acho que vai ser uma ótima oportunidade da gente estreitar os laços através agora da implementação da BNCC Computação. E eu tenho uma aposta, assim, que apesar da tristeza desses crimes, né, aparecendo, eu acredito que quando eles vêm à tona, várias outras coisas mudam para evitar que isso se repita. Então, que esses movimentos que estão trazendo à tona tantos crimes horrendos, como a gente tem visto, também gerem ações de prevenção. Né? Não, e sem dúvida, eu acredito que essa conversa na escola e trazendo isso para o dia a dia de escolas públicas e escolas privadas, isso vai contribuir muito para as crianças, porque vai fomentar essa conversa que muitas vezes vai começar na escola e aquelas famílias que muitas vezes não tocam no assunto, né, vai chegar, como tudo que começa na escola tem um desdobramento em casa, né? E pelo que tu percebeste, assim, qual seria o maior desafio nessa implementação? Atualmente, assim, olhando num cenário, vamos reduzir esse cenário, num cenário Rio Grande do Sul, né, ou Porto Alegre, qual tu acha que seria o maior desafio? Eu não te perguntei, mas tem um tempo? As escolas precisam implementar até X data?
Esse tempo, ele começou lá em 2023, então ele venceu em 2026. Ele venceu. Porque o Conselho Federal de Educação estabeleceu um prazo limite para 2026, porque ele vinha sendo... final de 2026. Não, ele vinha sendo postergado. Então, é claro que qualquer implementação vai levar tempo, né? Mesmo que o governo federal pressione, a gente sabe que a pressão ela é para causar mais movimento, principalmente na instituição pública, que é onde o governo federal tem mais poder, mas isso vai repercutindo. Eu acredito que hoje o desafio maior é a formação. Formação dos profissionais. A formação, ela não é só técnica. Primeiro, o desafio que a gente tem, muitos professores não sabem utilizar os meios, as tecnologias da informação e da comunicação. É natural. Ninguém nasceu sabendo. Do mesmo jeito que a gente ensina as crianças, a gente também precisa ensinar os adultos. Então, o desafio para eles se sentirem seguros, inclusive, para levar as crianças para um laboratório de informática, para propor uma atividade, é eles se apropriarem disso. E isso exige uma formação mão na massa, exige uma formação teórica, não é da noite para o dia, mas com as parcerias certas é possível fazer e reduzir bastante esse tempo de formação, né? Hoje a gente faz um intensivo de formação e tem funcionado muito bem. Então, acredito que isso é uma solução possível. O outro desafio é a relação do currículo da escola. Sim. Hoje a gente tem muitas disputas dentro do currículo, né? Então, todo mundo precisa de um espacinho no currículo. A alfabetização, o numeramento, toda essa parte de alfabetização e letramento, ela é muito primordial. E a gente vem tendo desafios de encaixar tudo isso numa grade de atendimento para as crianças. Mas a maneira transversal, ela oferece uma boa alternativa. Igual, os professores vão precisar implementar isso na cultura da escola. Usar a tecnologia é uma mudança de comportamento também, né? Então, não é só algo técnico. A gente precisa mudar o nosso comportamento. A atividade que eu faria na folhinha, será que eu não consigo fazer em outro lugar? Será que eu consigo, talvez, utilizar outro recurso? E o principal desafio de todos é que a tecnologia exige que o aluno se torne protagonista da própria aprendizagem. E a escola ainda trabalha muito em meios tradicionais de ensino. Então, essa mudança do professor não como detentor do saber e que passa o conhecimento causa uma insegurança, exige uma adaptação. E exige uma reorganização da escola como um todo. É uma mudança cultural. A gente vai ver pelos próximos anos muita mudança. O importante é que tenha algo estabelecido em um prazo, porque a partir dali a gente começa a ver uma corrida, né? Sim. Então, acho que vai incentivar bastante. A gente está num bom caminho. As escolas têm... Muitas escolas ainda não têm equipamento, mas a sua maioria tem. Então, eu acredito com a formação certa, as parcerias certas e realmente uma vontade comunitária de um entendimento de que é urgente, necessário para todo mundo, a gente chega lá. Vai acontecer. Kátia, muito obrigada pela tua presença aqui com a gente. Acho que foi muito esclarecedora a nossa conversa. Provavelmente os pais que vão nos assistir vão tirar insights aí muito bacanas para o dia a dia com suas famílias, com suas crianças. E te agradeço muito, vamos acompanhar, né? E torcer para que todas as escolas públicas e privadas implementem e que essas crianças tenham essa oportunidade, né, de dar aí um salto também que passa por uma questão cultural, de comportamento, uma questão cognitiva e de desenvolvimento pleno. O Talk de Mãe de hoje chega ao final, a gente volta na próxima segunda-feira com mais uma pauta sobre maternidade, paternidade, parentalidade. Tudo que envolve o dia a dia de crianças e adolescentes. Uma ótima semana para vocês e até lá. Tchau, tchau!